Bom, então nessa segunda aula a gente vai dar continuidade aos termos que a gente vai tratar hoje. Depois que a gente falou sobre conceitos e estrutura do Estado, a gente vai falar agora sobre conceito e estrutura do governo e da administração, tá bom? Bora lá. Então, qual é o conceito de governo? O governo traduz-se no modo pelo qual o Estado é administrado. Como são definidos os objetivos, as diretrizes gerais de atuação, fixadas as políticas públicas e tomadas as decisões político-administrativas que irão orientar, guiar a atuação administrativa direcionada à realização dos fins pretendidos pelo Estado e à promoção do bem comum da coletividade. Traduzindo tudo isso, o governo é um instrumento do Estado. O Estado é formado pelos os agentes públicos, né, aquelas pessoas ali eleitas para governar, e aí eles vão ter um plano de governo. Já ouviram falar isso em eleições, né? Quais são os planos de governo, ou seja, quais são os objetivos para esse governo, para esse mandato, o que é que você pretende fazer, né? Quais são as políticas públicas, quais são as decisões, tira ministério, aumenta ministério, cria lei, fomenta tal tema, tal área da economia, ou retira ou enfraquece algumas políticas que já existem. Então, tudo isso é governo, né? Tudo isso é em busca, são os objetivos traçados em busca da promoção do bem comum da coletividade. E é importante dizer, né? Coloquem isso na mente de vocês. O Estado é permanente, o governo é transitório. Então, o Estado ele sempre vai existir, independente de quem esteja lá, né, governando. Vejam, o Estado é governado. Então, o Estado ele sempre vai existir. O governo é que vai ser transitório, ou seja, a cada 4 anos vai ser definido quem vai governar esse Estado, né? E cada governo vai ter a sua forma de trabalhar, seus objetivos, suas perspectivas, sua visão de Estado, como eles acham que as pessoas que devem administrar aquele país. Então, por isso que a gente diz, né? Cada governo tem a sua forma de trabalhar. Um exemplo foi a diferença muito grande, né? Sem entrar em rixas políticas, tá, gente? Mas a diferença muito grande entre o governo, sei lá, do PT, vamos dizer assim, de modo geral, o PT que trouxe umas políticas públicas mais sociais, mais voltado para o assistencialismo, mais voltados para a redistribuição de renda, e o governo atual que, na verdade, manteve alguns projetos, né, sociais do governo anterior, mas ele está focando muito mais na iniciativa privada, né? Ele decidiu não investir tanto nessas políticas sociais, né? Então a gente vê a diferença entre os governos. Por isso que a gente diz, o Estado é permanente, o governo é transitório. Então a cada ano troca o governo, mas o Estado permanece lá. Então, entrando mais especificamente, né, sobre a estrutura do governo, as características dele, a gente vai ter as formas de governo, que ela pode ser monarquia, governo de um só, o rei vai governar, ou o monarca que vai governar, a realeza, a família ali do rei, né? As características principais dessa forma de governo é a hereditariedade e a vitaliciedade, ou seja, só troca de rei quando morre, né? E quem vai assumir o poder vai ser o seu sucessor na cadeia hereditária ali da família, né? O príncipe, quando o rei morre, geralmente é o príncipe que vai assumir. E a unipersonalidade das funções do monarca, ou seja, o monarca ele não tem funções distribuídas entre outras pessoas, ele concentra todas as funções de um presidente, de um legislador, de um judiciário, tudo está ali concentrado na figura do monarca, na figura do rei, né? E aí, gente, eu quero trazer essa sugestão que eu estava preparando a aula, eu lembrei dessa série da Netflix que eu assisti, Troia, a Queda de uma Cidade.
Inclusive, foi sugestão do meu professor do mestrado, quando a gente estava falando também de monarquia, né? E super interessante, eu acho que vale super a pena vocês assistirem, não é nada chato, não é nada muito histórico, é bem legal, é bem assim atual e dá pra gente entender como era que funcionava a monarquia daquela época, né? De 3.000 anos atrás. O quanto o rei, ele era como se ele tomasse conta daquela sociedade, né? Então ele fosse o responsável por suprir as necessidades das pessoas de trabalho, de fome, de moradia, de saneamento, de lazer, enfim. Por isso que a gente fala da unipersonalidade das funções do monarca. Então, fica aqui essa dica. Sempre que eu estiver lembrando de sugerir livros ou séries ou filmes, eu trago para vocês para a gente ilustrar os nossos temas trabalhados, tá bom? E a gente pode comentar lá no fórum, tá? República vai ser diferente da monarquia, né? Porque a república ela já tem mais de uma pessoa ali no governo. Pode ser aristocracia, o governo de um grupo, geralmente um grupo de burguês na época, né? Que existia aristocracia, eram os burgueses formados pelos comerciantes, né? Que governavam o país. Ou democracia, que é governo do povo, né? Governo de um povo. Pode ser a democracia direta ou a indireta, né? A direta é quando o povo decide quem vai ser seu governante, que é o que a gente chama de democracia representativa, né? Que é o que o Brasil pratica. Esse ano mesmo a gente foi para as urnas para decidir quem era nosso prefeito, quem era nosso vereador. Então essa é a democracia representativa. Democracia direta, o povo é que decide, né? As características da República é a eletividade periódica do chefe de Estado, então a cada 4 anos a gente vai para as urnas definir nosso chefe de Estado, presidente. A pluralidade de funções e responsabilidade, ele tem várias funções, mas ele também tem um aparelho de Estado ali muito bem organizado para ajudá-lo nas suas funções de chefe do executivo, né? Então ele é diferente da monarquia por isso. Ele conta com ajudas, né? Ele descentraliza algumas funções e apesar de reunir várias dessas funções e várias dessas responsabilidades. Então a gente tem um sistema jurídico, lembra? A gente tem um sistema jurídico que diz quais são as funções do presidente, quais são as funções do vice, quais são as funções dos ministérios, né? E por aí vai. Bom, e a gente também tem os sistemas de governo, né? Que pode ser presidencialismo ou pode ser o parlamentarismo. No presidencialismo é o sistema de governo em que o chefe do poder executivo é eleito para cumprir um mandato e acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. O presidencialismo é o que acontece no Brasil, né? O nosso presidente da República, ele é ao mesmo tempo o chefe do Poder Executivo, como a gente viu na aula passada, e também ele é o chefe de governo, ou seja, ele é o chefe soberano e o Estado, quando a gente diz chefe de Estado, a gente fala sobre a representatividade do Brasil para outros países também, não só para o povo, né, que a gente viu o conceito de povo. E quando a gente fala de chefe de governo, a gente diz, é ele que vai estruturar ali qual é o aparelho administrativo que ele vai precisar para governar durante esse mandato dele, né? Então, o presidente é a mesma coisa, as duas coisas ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo, assim como a Argentina. O parlamentarismo, o chefe de Estado não é o chefe de governo, então existe um chefe de Estado que é diferente do chefe de governo. O chefe de governo no parlamentarismo, ele é definido pelo parlamento. É o parlamento que decide quem será o chefe de governo, que é o que vai governar de fato, né? E o chefe de Estado, ele vai ser exercer a representação máxima em relação a outros países, nas relações internacionais e também dentro, né, do seu território. E o chefe de governo tem funções de decisões políticas, né?
mais voltadas para decisões internas, né, para organizações de estruturação interna do país, do território. Um exemplo é a Alemanha, que a gente chama lá de chanceler, né, e na Inglaterra a gente chama de primeiro-ministro. Então, nesses dois países temos o parlamentarismo. E aí o bizuzinho, né? No Brasil foi realizado um plebiscito, ou seja, uma consulta pública, em 1993, em que o povo escolheu continuar com o regime presidencialista. Então, trouxe esse dado aqui para complementar nosso conteúdo. E o que é administração? Né? A administração pública é a organização e a gerência de homens e materiais para a consecução dos propósitos de um governo. E a administração pública é a arte e a ciência da gerência aplicada aos negócios de Estado. É muito parecido, né, o conceito de administração tradicional ou privada, como a gente conhece, e a administração pública. A principal diferença é que são os propósitos e os objetivos que são voltados para a coisa pública, para bens públicos, para o negócio do Estado, né? De forma mais específica, né, mais completa, o conceito de administração compreende todo o aparato existente, estrutura e recursos, órgãos e agentes, serviços e atividades à disposição dos governos para a realização de seus objetivos políticos e do objetivo maior e primordial do Estado, que é a promoção do bem comum da coletividade. Então, a administração é a mão na massa. O que vamos fazer de fato, né? A gente tem o Estado, que é o poder soberano, a gente tem o governo que vai governar aquele Estado, e aí ele traça planos de governo, quais são os objetivos que ele tem, qual é a visão de governo que ele tem, e ele utiliza da máquina pública, né? A gente ouve muito esse termo, ele utiliza da máquina pública para administrar. Quais são os órgãos, quem são os servidores, quais são os serviços prestados, quais são as atividades realizadas por esses agentes públicos, qual é a estrutura, quantos ministérios, quantas secretarias, quantas empresas públicas, enfim, né? Qual é esse aparato administrativo que vai ser utilizado para governar. E a administração pública ela pode ser dividida em dois tipos, né? Duas categorias. Administração pública direta, que ela é formada pela União, nos estados, o Distrito Federal e os municípios. Ela é regida pelo direito público. São as secretarias dentro dos municípios, as prefeituras dentro dos municípios, né? Os governos do estado, os ministérios na União. Então, são aqueles órgãos necessários para administrar, para colocar o plano de governo em prática. E a administração pública indireta são aqueles órgãos que podem ser do direito público ou do direito privado, que são exemplos as autarquias públicas, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, as organizações sociais também podem estar aqui. Então, são órgãos, né, instituições ligados ao setor público, mas não são geridos pelo setor público, né? Bom, e qual é a diferença entre Estado, governo e administração, depois que a gente viu conceitos e características de cada um deles? Bom, o governo é um instrumento do Estado para a promoção do bem comum e a administração é um instrumento do governo para a promoção do bem comum. Então, a gente tem o Estado soberano, que a cada 4 anos recebe um governo diferente, ou mesmo, né, se for reeleição. Esse governo ele traça objetivos e diretrizes para aqueles próximos 4 anos, aquele mandato, e para colocar esse plano de governo em prática, ele organiza, né, ele gerencia, ele administra esse Estado de acordo com seus órgãos, seus agentes, seus servidores, seus ministérios, suas secretarias, ele vai criando todas essas entidades para colocar esse plano de governo em prática.
Bom, gente, essa foi nossa segunda aula. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, coloca lá no fórum, vamos discutir lá. Eu vou responder todas as perguntas, tá? Um abraço, até a próxima aula.